Aleluia. É muito bom estar aqui com vocês. Olha para o seu irmão e fala assim: bom te ver. Amém? Olha para o outro lado e fala: como é bom te ver. Eu gosto de sempre repetir isso, porque teve um tempo na minha vida em que eu fiquei sendo bombardeado pela solidão, e eu não via a hora de ver alguém conhecido, e vinha esse sentimento: como é bom ver minha esposa, meus amigos. Então, quando a gente se encontra com uma pessoa que a gente ama, né, Tati? Fala assim: como é bom te ver. Isso tem uma importância tão grande na nossa vida. E eu quero agradecer a Deus por estar aqui. Fazia 5 anos que a gente não via os nossos pais, né, o pastor Alexandre e a pastora Marinês. Mas a gente compartilhando e falando assim que quando nós os vimos, parecia que nós tínhamos visto eles ontem. E isso alegra o nosso coração, porque é Deus selando a aliança que nós temos uns com os outros. Amém? E nem olho para a Tati agora, parece que eu vi ela ontem. Já tem 2 filhos, né? Eu olho para a Selma e alguns, né? Conheci o nosso pastor ali, a esposa, na quinta-feira. Parece que eu conheço eles, porque somos todos irmãos, né? Estou aqui com a minha esposa, pastora Sidneia. Fica de pé um pouquinho, querida, por favor. Aí, olha só. A Luana, que está aqui do lado, com um chicletão na boca, fazendo bolinha. E está a Laurinha ali, batalhando no joguinho do celular. E ela vai passar de fase se ela continuar persistindo. Amém? Queria que você aplaudisse o Senhor mais uma vez pela minha família. E eu quero mais uma vez agradecer ao Senhor por falar de família. E quando a gente fala de família, é bom trazer na família, porque falar da esposa, falar dos filhos sem eles estarem presentes é até fácil, mas quando você fala da esposa e ela estando ali olhando para você, ela pode olhar e falar assim: olha só, está inventando as coisas, né? Aí você tem a oportunidade de, quando acabar o culto, sei lá, perguntar para ela: e aí, o que o pastor falou é verdade? Aí ela vai confirmar que é. Amém? Amém? Aleluia. Amém, queridos? Falar de família é importante. E eu estava essa semana, aliás, um mês atrás, nós nos deparamos com uma situação em que gerou uma preocupação como pastor e como pastores, né, sobre a vida dos nossos filhos, e como hoje é difícil educar filho. Sim ou não? É difícil, porque são bombardeados por tantas coisas que o mundo oferece, e que nós às vezes ficamos sem argumentos. Mas aí eu entendi que precisava buscar um argumento em Deus. E essa situação que eu estou falando para vocês é simples. Nós estávamos fazendo uma visita e passamos por um lugar e vimos algumas jovens que eram lá da igreja e que eram netas de uma das nossas discípulas, e nós ficamos preocupados. Elas estavam com uns amiguinhos suspeitos em uns lugares suspeitos, e a gente chamou ela e falamos: olha, toma cuidado, porque elas estão caminhando ali em lugares errados. E houve ali uma rejeição da nossa ministração. E isso gerou uma preocupação no meu coração, porque o que vale nós estamos aqui orando, buscando, e os nossos filhos sendo cercados por ofertas que o inimigo coloca. Amém? E eu quero começar essa ministração abrindo a Bíblia com você, lá em Provérbios, no capítulo 22. Vamos começar assim, para que Deus venha abrir o nosso entendimento a respeito de como tratar os nossos filhos e o que nós queremos para ele. Capítulo 22, versículo 6 de Provérbios, diz assim, ó: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Na minha versão aqui, né? E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. E aí eu perguntei: qual é o objetivo que eu tenho para os meus filhos? Amém? E aí nós podemos abrir um leque de questões, e eu quero falar de gerações mais tarde com vocês.
E eu comecei a entender qual é o objetivo que eu tenho para as minhas filhas, e qual é o objetivo que você tem para os seus filhos. Amém? E hoje, como é difícil a gente inserir as nossas crianças e depois crescem um pouquinho, se tornam adolescentes. E a grande pergunta é: será que eu tenho autoridade para trazer o meu filho sempre para a igreja? Mesmo se ele não quiser. Ele está grandinho, 14 anos, 15 anos, hoje tem culto, vamos para o culto. Ah não, pai, hoje eu não quero ir para o culto. Ah, tá bom, não é por força e nem por violência, então deixa ele em casa. E isso me gerou uma preocupação. Amém? Quem está me entendendo? Gerou uma preocupação. E aí eu comecei a estudar o Senhor, e Deus começou a trazer sobre o meu entendimento uma autoridade que é delegada por Deus para nós, como sacerdotes, como pais, como mães. E ao decorrer da história, tantos exemplos de posicionamento, de que os filhos têm que obedecer os pais. Amém? Quem é filho aqui? Hoje à tarde nós estávamos compartilhando com os pastores, e nós falamos claramente assim: nós somos filhos e estamos obedecendo. Então, trazendo essa verdade para nós não podemos deixar o inimigo roubar essa autoridade paterna que tem sobre nós, de trazer os nossos filhos para a igreja. Alô? De trazer os nossos filhos para ouvir a palavra. E hoje eu descobri que começamos a primeira série dessa maratona de ensinamentos, que vai trazer a luz para o seu coração, para a sua visão, abrir a sua visão através da palavra, para você entender que o lugar do seu filho é do seu lado. Amém? Se ele está em casa agora, está vendo o quê? Ele está orando lá, pastor, está trancado no quarto, como ensina a palavra, entra, fecha a porta e vai orar. Ele está lá orando, será? Enquanto aqui nós estamos buscando, estamos trazendo a presença de Deus para o nosso coração. Em casa, o que eles estão fazendo? Isso é no nível natural. E aí nós começamos a trazer alguns princípios. Nós vemos Noé, quando Noé recebe de Deus a direção, Deus fala para Noé: Noé, você, sua esposa, seus filhos, ou seja, sua família. E eu vejo Noé falando assim para a esposa: olha, não sei como era o nome dela, esposa de Noé, o Senhor falou para a gente ir, você também, Pedro, Tiago, João, não sei qual era os nomes dos filhos. E de repente ele viu todos entrando, construindo aquela arca. Quem está me entendendo? Nós vimos Josué trazendo o povo ali já no finalzinho da sua história. Ele olha para o povo e faz com que o povo lembre do que Deus fez na vida deles, desde a primeira geração, quando Deus tirou o povo da escravidão. E Josué começa a falar: olha, vocês lembram quando Deus enviou Moisés e usou Moisés para ser instrumento de libertação e libertar todo aquele povo? Deus cuidou dos antepassados, Deus cuidou de todos. Vocês lembram dos grandes livramentos? Vocês lembram de tudo isso? E Josué começa a falar assim: e hoje, aonde o coração de vocês estão? Vocês têm abandonado e esquecido tudo que Deus fez. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você não entendeu? Vamos lá de novo? Resumindo, o mundo aí fora pode estar fazendo o que quiser, pode estar adorando o que quiser, pode estar indo aonde quiser, mas eu e a minha casa estaremos aqui na quinta-feira adorando o Senhor na coinonia. Amém? Você pode falar isso. O mundo aí fora nós poderíamos estar em tantos lugares hoje, mas você e a sua casa está aqui na coinonia adorando ao Senhor. E isso é forte demais. Nós vemos que os nossos filhos, eles vão se espelhar em nós, eles vão se parecer conosco. Nós até quando conhecemos a Rebeca, agora, né, conhecemos só de foto e tal, mas há pouco tempo nós conhecemos ela de ver, e a gente falou assim para os pastores: pastores, ela é a cara de vocês.
mesmo sem ter gerado, né? Por quê? Porque já é filho e começa a trazer os traços. A gente vê os discípulos, filhos espirituais de Jesus, e depois eles se parecem tanto com Jesus que tiveram que fazer um esquema para Judas indicar quem era Jesus. E eu quero que você entenda que você tem que trazer seu filho para a igreja. Amém? Amém? Pastor, aonde é que está escrito isso? E eu aprendi que não é por força nem por violência. E isso eu escutei quando a gente foi ministrar com a irmã lá. Olha, querida, e ela é a avó das meninas, suas netas estavam lá e tal. E ela falou: pastor, não é por força e nem por violência. Mas só que o versículo não acaba aí. O versículo continua e fala assim: mas é pelo agir do Espírito de Deus. Tem lugar melhor para ver o Espírito de Deus agir que neste lugar aqui? Não é verdade, queridos? Então as pessoas pegam pretextos fora do contexto para virar uma verdade para elas. E aí é onde eu quero trazer a ministração hoje para você a respeito disso. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de 2 Timóteo, no capítulo 1. Nós vamos falar do começo da história de Timóteo. Timóteo, um dos homens que deram uma grande contribuição no ministério de Paulo. E o texto começa com Paulo falando assim, no versículo 1: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça e misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Amém? Paulo começa a trazer essa mensagem para Timóteo, e ele faz menção a 2 gerações. E quando a gente vai estudar sobre Lloyd, que era a avó de Timóteo, nós vamos ver que Lloyd conheceu a palavra mesmo antes de Jesus se manifestar. E mesmo assim Lloyd já levava a sua filha pequenininha para a igreja, Eunice, e ensinou para Eunice todos os conceitos, princípios que o Pentateuco ensinava naquele tempo. Eunice aprendeu tudo o que sua mãe ensinou, porque ela estava onde? Na igreja. Amém? Lloyd ia para a igreja, levava sua filha Eunice também, e ali ela aprendeu todos os conceitos. Eunice casou com um grego, não é o Alexandre Grego, amém? Amém? Ela era judia e se converteu. E daqui a pouco, quando elas conheceram todo o conceito de Cristo, conheceram um novo nascimento, conheceram as boas novas, todas elas se converteram. E agora as duas eram cristãs, seguindo Jesus, aceitaram Jesus como o único e suficiente salvador da sua vida, foram batizadas e começaram a caminhar agora nos ensinamentos de Jesus. Eunice casou e teve um nenenzinho chamado Timóteo. Como era o nome do filho de Eunice? Timóteo. Agora eu quero perguntar para vocês: Eunice levava Timóteo para a igreja? Sim ou não? Sim. E Timóteo cresceu, e de repente Timóteo se tornou um rapazinho, e veio o grande apóstolo, aquele missionário Paulo, e conhece uma senhora. E eu quero imaginar que Eunice era uma daquelas senhoras de oração, daquelas lá de trás que conheciam e que estavam caminhando, e de repente ela é contemplada por Paulo, e Paulo olha para aquela senhora
uma senhora de oração, já com seus cabelinhos brancos, e Paulo chega até ela e fala assim: olha, como é o nome da senhora? E ela fala: Eloide. E ela fala assim: mas a senhora está sozinha na igreja? Ela fala: não, estou com a minha filha. E cadê sua filha? Está aqui do meu lado. Aleluia, aleluia, aleluia. Paulo chama a filha de Eloide. Como é o seu nome? Eunice. Eunice, você está sozinha aqui na igreja? E ela fala: não. Você está com quem? Com o meu filho Timóteo. Hoje eu posso até perguntar para você: você está sozinho aqui na igreja? Você pode falar: pastor, hoje eu estou só. Mas eu quero profetizar sobre a tua vida, que daqui em pouco tempo vai estar você e toda a sua família. E quando alguém perguntar para você, e você está sozinho aqui hoje, você vai falar assim: não, eu estou aqui com meu irmão, com a minha irmã, com meu esposo, com a minha esposa, com a minha mãe. Está todo mundo aqui adorando e engrandecendo o Rei dos Reis, porque Ele é o único digno de receber toda a adoração. Se você crê nisso, aplauda o Senhor bem forte. Glória a Deus. Paulo cresce. Aliás, Timóteo cresce. Paulo agora fica observando e Paulo vai embora. E de repente, Paulo agora lembra de Timóteo, escreve uma carta e fala assim: olha, Timóteo, eu lembro de você e eu quero fazer menção da sua avó, Loide. E que ela tinha uma fé inabalável, que ela tinha uma fé sincera, que transmitiu para sua mãe, Eunice, e eu creio que é essa mesma fé, que essa mesma pegada que elas tinham, você também tem. E aí eu começo a entender que é isso que Deus quer para nossas vidas e para os nossos filhos. Amém, queridos? Eu fico contente quando eu pego a Laura na escola. E ela entra, e a primeira pergunta que ela faz, toda vez, é impressionante: pai, o que tem na igreja hoje? Aí eu falo assim: tem ensaio do louvor, tem intercessão. E ela fala: hoje é culto, o que tem hoje? Porque já está inserido nela, ela já está parecida conosco. Amém? Quando a gente começa a ensinar para eles, as coisas começam a fluir dentro de casa. Elas começam a falar as mesmas coisas que a gente fala. Eu gosto de falar lá: é forte. E de repente a gente vê a Laura e a Luana falando: é forte. A gente tem uma unção de liderança e a gente vê sobre a vida delas a mesma unção de liderança. E eu quero trazer isso para que a gente possa perseverar e nunca desistir dos nossos filhos, da nossa família, em nome de Jesus. Amém, queridos? Quando a gente começa a entender isso, e eu quero ministrar a respeito do que é ser persistente, ser aquele que não desiste. Eu fico imaginando Lloyd no começo de tudo, ela não imaginaria que Paulo iria chamar o seu neto Timóteo para ser um dos braços direitos. Olha que alegria, olha que orgulho da avó, agora olhando para o neto, sendo agora separado para ser um grande pastor, ser grande missionário, ser grande homem de Deus. E aí eu volto para o versículo do começo. Qual é o nosso projeto para os nossos filhos? Talvez a gente olhe para eles e projetamos uma grande profissão. Talvez a gente estude para eles uma boa faculdade. Talvez a gente projete para eles um bom curso. Talvez a gente projete para eles uma vida. Mas nada disso é importante se primeiro eles não forem servos do Senhor. Não é verdade? O que adianta ter uma faculdade, ser bem sucedido, se não tiverem os princípios? E aí a gente traz, e a primeira coisa que a gente tem que aprender, que os nossos filhos, eles estão observando a gente, assim como o pastor ministrou quinta-feira. A gente até vê, a gente até pensa que os nossos líderes, Deus, estão nos observando, mas os nossos filhos estão nos observando. E até a gente aprendeu que quando a gente quer saber o que os filhos falam de nós, pastores,
Em casa, a gente chama os filhos para conversar. E aí, neném, tudo bem? Se o neném tratar a gente bem, abraçar, é porque estão falando bem da gente lá na casa deles. Agora, se o neném não quiser abraçar a gente, aleluia. Será que estão falando mal dos pastores em casa? Porque vai o pastor, não. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que os filhos da gente nós estamos sendo os espelhos deles. Amém? Mas quando a gente fala disso, eu quero trazer para o âmbito espiritual agora. E quero já encerrar a minha ministração. Eu fui buscar o que significava Lloyd. E Lloyd significa mulher forte. Amém? E quando a gente fala, a primeira coisa, quando a gente fala de mulher na igreja, a gente vê que a Bíblia aponta para a igreja. E a igreja somos nós. Amém? Homens, mulheres, igreja. Então somos uma igreja. E Eunice significa o quê? Muitas vitórias. Aleluia. Então nós somos uma igreja forte, de muitas vitórias. Quem quer que essa unção para a sua vida? Fala aí, eu sou forte e tenho muitas vitórias. Uma mulher forte e a outra de muitas vitórias gerou um Timóteo. Sabe o que significa Timóteo? Aquele que honra a Deus. Então Deus está levantando essa igreja, porque nós já temos umas gerações vindo atrás. Nós somos fortes, nós somos aqueles que já tivemos muitas guerras, mas também muitas vitórias. Pastores, nós estamos gerando uma igreja que honra a Deus. Amém? Aplauda o Senhor mais uma vez bem forte. Nós vamos ver filhos naturais que honram a Deus, porque nós somos fortes. Nós não somos daquele que retrocede, nós não somos daqueles que voltam atrás, nós somos daqueles que prossiga para o alvo. Eu sei que eu estou falando com alguém aqui hoje. Eu sei que você é daquele que não retrocede, mas caminha para frente em volta do alvo, em direção ao alvo, em nome de Jesus. Eu sei daqueles que você mesmo passando todas essas lutas, mas você tem a visão de águia e está vendo lá na frente a sua grande vitória. E isso tudo, fica tranquilo que você vai gerar filhos que honram a Deus. Então, isso eu trago para nossas vidas, e eu trouxe para a igreja isso hoje. Nós somos uma geração que somos fortes, porque senão a gente não estaria aqui. O que nós já passamos para nós chegarmos aqui indica que você é forte. Amém, pastor? Você é forte. E essa sua força fez com que você tivesse grandes vitórias, grandes testemunhos. E esses dois juntos vão fazer com que filhos nasçam e que vão honrar a Deus. Fiquem de pé em nome de Jesus. Vamos orar, vamos louvar. Eu queria que os filhos, os pais, pegassem na mão aí e vamos louvar ao Senhor. E se você que não tem ninguém hoje na sua família aqui, fica tranquilo, porque você é forte e você tem grandes vitórias. E isso vai fazer com que você gere filhos que honrem a Deus. Aleluia. Mas não fica sozinho não, procura alguém aí, pega na mão dessa pessoa e fala assim: olha, eu sou irmão, nós somos irmãos, e isso é importante para nós. Amém? Não fica sozinho não, varão. Procura alguém, pega na mão, vamos orar. Comece a declarar: olha, nós somos fortes. E eu declaro que hoje estou passando sim uma luta com a minha família. Talvez você esteja passando uma luta com o seu esposo. Talvez você esteja passando uma luta com seus filhos. Mas ore a Deus e peça ao Senhor discernimento, para que você saiba no amor ministrar a eles e fazer com que eles venham ouvir a palavra do Senhor. E o Senhor vai fazer a obra sim, mas é uma dependência nossa. E eu creio que o Senhor está aqui nessa noite para visitar a sua família.
Eu sei que você não está aqui à toa. Eu sei que você está aqui passando por esse processo. Mas eu sei que Deus vai te dar a vitória em nome de Jesus. Vamos louvar? Aleluia. Ore pela sua casa. Ore pela sua família, seus filhos. Cantemos. Aleluia. Aleluia. Louvado e agradecido o nome do Senhor. Minha casa, Senhor, ó Pai Jesus. Entrega a Ti a minha casa, Senhor. Entrega a Ti os meus filhos, Pai. Entrega a Ti, Senhor, ó Pai, os meus irmãos. Entrega a Ti, Senhor, sim, aquilo que o Senhor me entregou, que é mais valioso, a família. Aleluia, Jesus. Vem sobre nós, Pai. Derrama sobre nós a Tua presença. Derrama, Senhor, sobre nós a certeza, Senhor. Nós somos fortes, cheios de vitórias, e vamos gerar filhos que honram o Senhor. Aleluia. Isso. Declare mesmo: a sua família pertence ao Senhor. Faça como Josué disse: não importa o que esse mundo ofereça, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor eternamente, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo. Senhor, bem, Senhor, eu quero declarar, Jesus, que essas famílias, Pai, que as famílias estão sendo alcançadas pelo Senhor nessa noite, que as famílias estão sendo, Senhor, alcançadas pela Tua presença, Senhor. O meu desejo, Senhor, ó Pai, é estar, Senhor, com meus filhos aqui, Jesus. Oh Espírito Santo, quero profetizar, Senhor, uma igreja forte, uma igreja, meu Deus, ó Pai, cheia de vitórias, que gere filhos que honrem a Deus. Oh Espírito Santo, tudo começa, Senhor, ó Pai, comigo. Tudo começa, Senhor, ó Pai, na minha casa. Tudo começa em mim, Senhor. E eu quero gerar filhos, Pai, que honrem o Senhor. Vem, Espírito Santo, sobre as casas dessa noite, Senhor. Que os corações se unam, Senhor, a Ti. Que os corações dos pais se convertam aos filhos. Que dos filhos se convertam aos pais. Espírito Santo, vem nos unir cada vez mais, Senhor, sobre a Tua vontade, Jesus. Oh, não. Vem, Espírito Santo, declare que os seus filhos honrarão ao Deus vivo. Não importa aonde eles estiverem agora, vai de encontro, Senhor, a eles. Se eles não estiverem aqui, Senhor, começa, Senhor, a mover ali os corações. Ah, Jesus. Oh, oh. Vem aqui, bem-vindo. Nós te desejamos outra vez aqui. Aleluia. Senhor, assim como já foi declarado aqui, Jesus,
A minha casa, Senhor, ó Pai, recebe um renovo cada dia que eu venho, Senhor, ó Pai, na Tua presença, ouvir a Tua palavra. Que o meu lar seja um lar, Senhor, ó Pai, aonde o Teu Espírito Santo habite. Que nós possamos ver ali, Senhor, transformação todos os dias. Que as lutas não venham me fazer parar. Que as lutas não venham, meu Deus, fazer desistir. Mas que as lutas sirvam para mim gerar, Senhor, ó Pai, meu Deus, ó Pai, a firmeza que preciso, para que os meus filhos, para que possam ser pessoas que louvem e que honrem ao Senhor. Em nome de Jesus, eu quero declarar, Senhor, que a Tua presença é real neste lugar, na minha casa, que os meus filhos são filhos que honram ao Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia.